Segunda carta de Paulo a Timóteo, hoje dia dos pais. E eu fiquei orando, hoje à noite eu vou falar sobre vida vitoriosa através de um pai que teme a Deus. Agora pela manhã, um legado de pai para filho. A vida de Paulo como pai espiritual de Timóteo, deixando um legado, preparando Timóteo para ser não somente um homem, mas para ser também um líder, um pastor, um servo de Deus, um sacerdote do Senhor. Nós vamos ler Timóteo, segunda carta, do capítulo 1, até o verso 10. Capítulo 1, de 1 a 10. Vamos ver se vocês estão atualizados. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos? A igreja está atualizada. Olha aí, ó. Viu? É assim que funciona. Os irmãos não perderam a visão, né, pastor Marco? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, que sem cessar faço menção de ti em minhas súplicas, dia e noite. Recordando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te, para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por esta razão, te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Amém, meus irmãos? Podem sentar. Vamos pensar, irmãos, o que um pai teria para dizer ao filho, se ele soubesse que teria apenas alguns dias de vida. Você, pai, o que você teria a dizer a um filho, se você soubesse que tem apenas uma semana de vida? Quais seriam as suas últimas palavras? Quais seriam os seus conselhos? Qual o foco da sua palavra? E agora vamos inverter. Filhos, porque muitos aqui são pais, e muitos pais aqui ainda são filhos de pais vivos. Filhos que ainda têm pais. Qual palavra ou o que você gostaria de ouvir do seu pai, se você soubesse que ele tem poucos dias de vida? Porque quando nós descobrimos que alguém está morrendo, a gente pensa no melhor, não é verdade? Você já viu o velório? Já esteve em velório? Claro que sim. Você já viu alguém falar mal do defunto? O camarada não prestou. Mas aqui, na hora do velório, mas ele foi um grande homem. Trabalhador. E a gente descobre
alguns adjetivos para consolar a família. Já foi dito muitas vezes, mas vou dizer de novo, que um homem morto, um defunto, recebeu tantos elogios dos visitantes, que a mãe se cansou e falou assim: meu filho, vai lá ver se é teu pai que está lá no caixão. Porque não é possível. Eu não conhecia esse homem. Paulo está na recepção da execução, Paulo está na recepção do patíbulo, Paulo está na recepção da morte. É como se ele estivesse na UTI e soubesse assim: daqui eu não saio, a não ser para o cemitério. E nesse contexto, Paulo pensa: o que tenho a dizer a Timóteo? O que é que eu preciso dizer para Timóteo? Porque Timóteo era um jovem, mas já pastoreava. Ele já estava em Éfeso, cuidando da igreja. E Paulo, em Roma, escreve essa segunda carta, que é a sua última, na qual ele vai abrir o seu coração para o jovem pastor, que ele chama de filho amado. E aqui ele traz, ou ele entrega, seus últimos conselhos. E nós vamos aprender com Paulo e com Timóteo e com a palavra de Deus o que nós podemos fazer para passar o bastão, para deixarmos um legado de fé para os nossos filhos, ou qual seria esse legado. Nesse contexto, então, sombrio, que antecede a morte, Paulo encontra forças. Você já percebeu que quem está olhando o moribundo não encontra forças, mas o moribundo encontra forças para encorajar o que fica. Eu já estive em hospitais, uma família muito querida que a gente acabou se afeiçoando. A mãe era espírita e as filhas, eu fiz o curso de noivos, casamento, e fizemos uma amizade muito bonita. E a mãe ficou muito doente repentinamente, lá no Hospital Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, Hospital da Marinha, e a filha me ligou um dia assim, depois de eu ter ido várias vezes, ela disse: pastor, por favor, venha correndo, minha mãe está morrendo. Eu cheguei lá, ela estava muito fraquinha. E eu tinha escrito um artigo no informativo da igreja que falava sobre esperança. E eu comecei a ler aquele artigo que falava sobre a esperança. E quando eu estava na metade da leitura, ela suspirou e morreu. Aquelas filhas desesperadas gritavam. Você já tentou consolar a gente nesse momento da morte? No velório já passou um pouquinho, mas um filho ver o último suspiro de uma mãe, de um pai, é doloroso demais. Mas muito mais doloroso é um pai ver o último suspiro de um filho. Porque o lógico, o certo é filhos sepultar pais, e não pais sepultar filhos. A pior coisa do mundo deve ser um pai sepultar um filho. Ele tem que ir primeiro, essa é a regra. Então Paulo, ele encontra, e ali, como eu precisei ter forças para levantar, animar, encorajar aquelas meninas. E qual foi o recurso? Só encontrei um: abraço. Abraço. Abracei aquelas meninas e choramos juntas. E deixei elas chorar, chorem. E depois de chorar um tempo, elas foram se acalmando. Talvez uma mensagem para o Dia dos Pais.
é o abraço. Vocês já perceberam como que a gente tem dificuldade de abraçar pessoas no dia a dia? Vamos viajar. Tchau, vai com Deus. Tchau, 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 tchau. Assim? Tudo correndo, tudo muito rápido. Mas Paulo agora, ele está o quê? Só esperando aquele barulho das chaves. O carcereiro vem caminhando. E aí Paulo, obviamente, fala assim, chegou. Qual seria o barulho que um pai deveria fazer ao chegar em casa? Nada disso está no sermão. Já comecei, minha esposa assim, começou a viajar. Por isso que eu nunca termino o sermão. Mas qual seria o barulho que o pai deveria fazer ao chegar em casa, que atrairia a atenção dos filhos? Porque eu já ouvi no gabinete pastoral, mães dizem assim, pastor, quando os meus filhos ouvem o barulho do carro, do pai chegando, todos correm para o sofá e ficam como se fossem bonecos. E a mãe diz assim, olha, se ele chegar calmo, eu faço um sinal e vocês podem sair. Se ele não chegar calmo, vocês ficam quietinhos no sofá. Irmãos, 2017. Isso acontece. O barulho que o pai faz pode consolar, encorajar, alegrar uma família. E o barulho que um pai faz pode trazer o inferno para dentro de casa. Um pai que chega em casa bêbado, nervoso, já gritando do portão. Quantos filhos foram criados com esse tormento de ouvir um pai gritando? Eu estou ajudando algumas famílias e um filho de 6 anos escreveu para o pai os mandamentos do pai. 6 anos, está lá no Kids. Você não tem noção do que o seu filho aprende lá no Kids. O garotinho escreveu assim, papai, o senhor não pode gritar com a mamãe. Segundo, papai, o senhor precisa ouvir Deus. Terceiro, papai, o senhor não pode arranjar outra namorada. E foi por aí. A última desse menino, de 6 anos, ele pegou, isso foi o próprio pai que me falou. O filho pegou, de 6 anos, pegou o telefone do pai, o celular, colocou debaixo da perninha e disse, papai, vamos conversar. Porque o pai, segundo o próprio pai, ele tem 2.000 contatos de WhatsApp. E aí, o filhinho falou assim, papai, me dá o seu celular. Colocou debaixo da perninha e disse, papai, o senhor sabia que lá na Bíblia tem um homem chamado Jonas, que tentou fugir de Deus? E aí pregou para o pai sobre Jonas. 6 anos. Papai, lá na Bíblia tem um outro homem chamado Sansão. O senhor sabia que ele precisou ficar cego para ele voltar a obedecer a Deus? Quais palavras você, pai, gostaria de ouvir dos seus filhos? As palavras não sairão dos lábios dos nossos filhos gratuitamente. Elas precisarão ser plantadas. Elas precisarão ser plantadas. Não se recebe abraço sem dar abraço. Não se recebe beijo sem dar beijo.
Não se recebe elogio sem dar elogio. Não se recebe amor sem semear amor. Então o apóstolo Paulo, ele está trabalhando com um jovem que ele deseja que ele se torne um grande homem, um grande pastor. Primeiro, entender que nossos filhos precisam receber um legado de fé. Porque nós estamos, como pais, preocupados em dar um legado cultural, econômico, material e muitas outras coisas. Viagem para a Disney, cursos, intercâmbios, como a Aninha vai fazer agora. É intercâmbio ou vai trabalhar mesmo? As duas coisas. O legado, meu filho já conhece 10 países, mas talvez não te conheça. Então, o legado de fé. Quantas vezes eu chorei por dentro de ouvir de pais assim: pastor, meu filho não está vindo na igreja porque ele está se preparando para o vestibular. Eu queria entender isso. O que tem a ver domingo com o preparo do vestibular, se a semana tem 7 dias? E aí o filho perde a fé para passar no vestibular. E nós temos provas disso aqui na nossa caminhada. Adolescentes que iam tão bem. Eu conheci um adolescente que hoje não está na igreja, que ele jejuou pelos pais. O pai um dia chegou para mim, o pai dele chegou e falou assim: pastor, eu cheguei em casa, nós fomos tomar lá um sorvete, meu filho disse: não, eu estou jejuando. Abra aí. Não, eu estou jejuando de internet também. O menino estava jejuando de internet e sorvete, 2 coisas quase impossíveis de um adolescente abrir mão. E ele estava fazendo isso por amor aos pais. Mas eu pergunto, aonde está esse adolescente hoje? Onde? Nós temos jovens que foram membros dessa igreja, que foram para a faculdade, e a universidade, a faculdade, através de professores muito habilidosos, céticos, roubaram a mente dos filhos. Se tornaram secularistas, materialistas. Legado de fé não se deixa através de professores universitários, não se deixa através de concursos públicos ou quaisquer outros. Legado de fé é um relacionamento pessoal de um pai ou mãe que anda com Deus e passa essa visão para o seu filho no dia a dia. Ensina o menino o caminho que se deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Legado de fé. Meu pai foi prefeito 3 mandatos, vereador 5 mandatos e delegado de polícia. Eu fui me converter com 22 para 23 anos. Mas uma coisa, porque eu perdi minha mãe com 7 anos, e a ausência da mãe atinge muito a direção da criança. Eu me tornei um alcoólatra com 18 anos. Mas uma coisa ficou guardada. A minha mãe ia nos nossos quartos todas as noites ler um salmo e orar. O meu pai fazia o culto doméstico todos os dias. E nós éramos 8 filhos naquela época.
todos os presentes na casa, todos. Não esqueço nunca um dia, 7 da manhã, porque o meu pai era assim, 5 da manhã, Sebastião, vai para a padaria pegar o pão. Sim, senhor, 5 da manhã. E não tinha esse negócio, rapaz, não existia isso. Sim, senhor, pronto. Ordem dada, ordem recebida, missão cumprida, pronto, acabou. E não morri por causa disso. Não esqueço nunca, todo mundo sentado assim, a nossa cozinha era muito grande, papai leu o texto, explicava e tal. E eu olhei lá, nós tínhamos um pomar com 160 pés de laranja. Aí o camarada lá furtando laranja. O saco já estava quase cheio, e o chão cheio de laranja. Eu disse, pai. Aí o papai, experiência, voz da experiência. Alguém sai correndo com um saco de laranja? Não sai. O papai deixou ele colher a laranja, recolher a laranja, encheu o saco com a laranja. Quando estava tudo pronto, meu pai só chegou na porta e falou assim, opa! Ele saiu correndo, deixou o saco de laranja. Nunca esqueci aquela cena. Experiência. Mas o meu pai não tinha esse problema. Se o homem tivesse pedido, meu pai teria dado. Nunca meu pai vendeu laranja. A gente dava. Nós colhíamos 6 caixas de tomates por dia. Meu pai não vendia, dava. Nós produzimos mel. Tínhamos 12 colmeias. Meu pai dava. Meu pai dava tudo o que tinha. Meu pai sempre foi um homem liberal. O dinheiro da prefeitura nunca entrou na nossa casa. Nós tínhamos um hotel, e a minha madrasta depois administrou o hotel, e o dinheiro, ela conseguiu salvar alguma coisa, porque meu pai dava tudo. Uma calça, chegava naquele tempo, pendurava tudo atrás da porta, não é assim? De quem é essa calça? É minha, depois comprou outra. Dava para o cara na porta. Você só tinha aquela. Mas o meu pai não faltava uma escola bíblica como prefeito. Nunca deixou de ser dizimista. O irmão da minha mãe batia na minha tia com chicote. Ele era juiz. O meu pai olhou nos olhos dele e falou assim, você não é homem. E eu só não te bato para não me sujar as minhas mãos. Porque homem não bate em mulher. Porque mulher não foi feita nem para apanhar, nem para carregar peso. Meu pai, eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos. Não esqueci nunca mais. Mulher não foi feita nem para apanhar, nem para carregar peso. Por isso que a Sueli me ama tanto. Então veja, o filho está olhando o pai, ele está ouvindo o pai, ele está aprendendo com o pai. E nós gostávamos de ouvir as histórias do meu pai. Meu pai andou 75 quilômetros para comprar remédio. Ia descalço. Saía de manhã cedinha, chegava de noite com o pé sangrando. Que ele contava que a minha avó colocava uma bacia com água morna e sal para banhar os pés. Nós amávamos ouvir as histórias do papai. Mas meu pai era macho. Nunca vimos o papai gritar com a minha mãe. Apanhei muito do meu pai. Nunca levei um tapa da minha mãe. O meu irmão levou umas 10 surras que eu vi da minha mãe. Nunca papai bateu nele. Acontece isso. Mas a preguiça nunca chegou lá em casa. A ignorância não teve lugar para entrar. E o respeito é um convidado de honra. Paulo está ensinando a Timóteo como ser um pastor. Mas antes de ser pastor, Paulo está ensinando a Timóteo a ser filho.
Tem muito filho ingrato. E tem muito pai omisso. Precisamos resgatar as duas coisas. Uma fé fundamentada no verdadeiro evangelho. O evangelho, ele é cultura. Muita gente pensa que evangelho é coisa para gente doida, é para gente estúpida, é para gente burra. Esse pessoal são tudo burros, são tudo ignorantes. Não é não. Foi o evangelho que tornou homens indoutos em sábios. Foi o evangelho que tornou a Europa alfabetizada. Porque antes da Bíblia ser traduzida, tinha os plebeus, tinha a ralé, tinha o povo miserável e tinha o quê? A elite. Ninguém sabia ler. Mas quando o evangelho foi traduzido na Alemanha, aí Lutero implantou o ensino, que era dado somente para a elite. Então o evangelho, ele é cultura, ele ensina. Quantas pessoas aprenderam a ler na Bíblia, ou com a Bíblia? O evangelho, Paulo estava passando o evangelho para Timóteo. Os nossos filhos precisam conhecer os princípios do evangelho, a palavra de Deus. Todas as constituições do mundo são influenciadas pela palavra de Deus. Todas elas. Até daqueles que negam a Bíblia. Deus precisa de pais que encorajem seus filhos a enxergar o invisível com os olhos da fé. Não ter coisas hoje não significa que vamos morrer sem tê-las. Ensinar os filhos a orar. Muitas histórias que vocês já ouviram de agradecer o que ainda não estava presente na mesa. George Miller, grande missionário, grande homem de Deus inglês, ele, um avivalista, ele construiu um orfanato e chegou a ter 2.000 crianças. E um belo dia, perguntaram ao George Miller, o que está faltando no orfanato? Ele disse, pergunte a Deus. E aquele homem foi embora, até um pouco chateado. Por que não pôde falar? Só que aquele homem foi para casa e não conseguiu dormir. Ele era um grande empresário. E enquanto ele não mandou os seus empregados encher um caminhão de comida e levar para o orfanato, ele não dormiu. O legado de fé é você não ter hoje, mas você crer numa provisão que Deus tem. Sustento, a educação, a qualidade de saúde, a qualidade da saúde. Então Deus precisa de pais preparados e dispostos a transferir bênçãos espirituais. Não era assim antigamente? Esse negócio de antigamente é muito esquisito, mas eu sou de antigamente, não tem jeito, né? Você lembra? Deus abençoe. Não é assim? No nosso tempo a gente aprendia beijar a mão do mais idoso, pedir bênção para os mais velhos, e a gente fazia hoje. Hoje o filho não pede bênção nem para o pai. Ele não sabe o que é isso. E se um filho não sabe, a culpa é do filho? Não. Ele não foi ensinado a pedir. Mas você já parou para pensar, pai, do poder e autoridade que Deus colocou sobre a sua vida? Quando um pai coloca a mão sobre a cabeça do filho, ele tem autoridade de Deus. Alameda está aí? Ele tem autoridade de Deus.
E por que não fazemos isso? Porque o secularismo roubou a fé de nós. Vem cá, meu filho. Ministério de Libertação resgatou aqui, logo no início que o pastor Marcos assumiu, a bênção dos pais para os filhos. E foi o maior culto da história dessa igreja. Por quê? Porque nós descobrimos que os pais estavam com sede de tentar resgatar aquilo que eles haviam perdido e não dado aos filhos. Foi feito treinamento, foi feito preparo, e nós conseguimos abençoar quantos jovens, quantas pessoas vieram, pastor, o senhor pode me abençoar? Porque são pessoas que não têm pais. Quantos? Então a figura dos pais. Segundo lugar, irmãos, precisamos entender a urgência da preparação da futura geração. Se você puder, leia hoje o Salmo 78. O Salmo 78, ele vai, nos versos, se não me falha a memória, 3 e 4, ele vai nos dar uma visão dessa relevância. Ele diz assim: coisas que temos ouvido e sabido, e que nossos pais nos têm contado, não os encobriremos aos seus filhos, cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que nos tem feito. Coisas que temos ouvido e sabido. Não podemos dar o que não temos, não podemos ensinar o que não aprendemos. Essa preparação. Paulo, então, em oração, ele vai o quê? Encorajar Timóteo a esse legado. E ele procura influenciar Timóteo a ter uma percepção da fé, dos valores espirituais. Primeiro, a maior de todas as escolas. Qual é? Qual é a maior de todas as escolas? Família. É verdade isso? Tem certeza? E quanto tempo os filhos passam em casa? Uma criança, isso é estatística antiga, está no livro Ouse Disciplinar. Eu não posso afirmar se ela é ainda hoje válida, mas eu a conheci bem antiga. Uma criança, ela vive da sua infância até a maturidade, se a minha memória não está me falhando, não planejei dizer isso, 105.000 horas acordadas. Dessas, ele passa 97.000 horas em casa. Passava. 7.000 horas na escola. E 1.000 horas na igreja. De onde se espera a mudança? Da igreja. Pastor, faz uma oração pelo meu filho para ver se ele melhora. Vai lá para o Kids, vê se muda a cabeça desse menino aí, porque esse menino está difícil. 1.000 horas na igreja, 7.000 horas na escola e 97.000 horas na família. A família é o ambiente mais poderoso que existe na formação de uma geração. O problema é que hoje isso acabou, por quê? Porque uma criança vai para a escola às 7 da manhã e os pais passam lá para pegá-la às 18, 19 horas. E nós temos crianças revoltadas, por quê? Porque deixa a criança às 7 da manhã na escolinha, e às vezes fica em tempo integral, e quando chega a noite, tem uma festa, tem algum lugar, aquela criança é deixada na casa da avó, na casa de uma amiga, porque a criança não pode ir, a criança fica com ódio, por quê? Porque ela não passou o dia inteiro numa escola, e lá não gostava, e ela vai para casa e pensa que vai ficar com o papai, e vai assim, não, você tem que ficar na casa da vovó, porque o papai tem que ir para uma festa, e você não pode ir. E esse filho
desenvolveu qual conceito de paz? Eles me odeiam. Eles não gostam de mim. Legado é sentar junto. Deuteronômio capítulo 6. Ao acordar, assentando à porta da sua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Está lá em Deuteronômio 6. Ensina as crianças. O dia todo, o tempo todo. Já vimos muitos filmes de escolas internas, ou de internatos. Formação familiar é inegociável. Inegociável. Eu fui capelão de escola há 7 anos, e um menino muito rebelde, a professora falou assim: pastor, por favor, converse com esse menino, vê se ele melhora um pouco. Aí eu fui conversar com o menino e falei assim: o que está acontecendo? Ele tinha comportamento de pegar dinheiro, pegar as coisas, e fui descobrir o quê? Esse menino de 8 anos, morava com a avó, ele sentia uma falta, uma carência dos pais, e ninguém perguntava para ele como é que ele estava na escola, como é que ele estava, o que ele sentia, ninguém perguntava nada. Ele simplesmente dormia, acordava, ia para a escola, chegava, comia, não tinha ninguém em casa. Aquele menino tinha uma carência tremenda. Ele só falou assim, lá no Colégio Cevite, ele só falou assim: pastor, eu só queria que alguém me perguntasse como é que eu estou na escola. Só isso. Um pai chegou em casa e viu o boletim do filho em cima da mesa e tinha uma nota baixa, 4,5, vermelho. E o pai já gritou: meu filho, o que é que eu estou vendo aqui no seu boletim? E o filho calmamente disse: eu espero que o senhor esteja vendo todas as notas boas que eu tirei. Qual foi a nota que ele viu? A única vermelha. Legado exige sentar, compartilhar, dividir. O João Brito está aqui, a Lília está no retiro. Eu contava história para eles todos os dias antes de dormir. A Lília não era fácil. E aí eu colocava uma história do começo até o final, depois eu colocava do final até o começo, depois eu colocava do meio para o começo. Eu ia mudando a história, mas ali eu disse: pai, o senhor está, essa história o senhor já contou. Mas todos os dias eu tinha que contar a história para eles dormirem. Mas como isso foi bom. Contar a história. A minha avó, eu só conheci uma avó, e ela tinha problema de saúde, a minha mãe cuidava dela, depois ela ficou paralítica, só conheci essa. A minha avó fazia gargarejo todas as noites. É coisa de gente idosa. Hein? E de alguns novos também, como eu tive que fazer ontem, melhorou a garganta. A garganta sempre com pigarro, fiz um gargarejo com água de sal, morna e vinagre. E melhorei a garganta. Aí a vovó queria fazer o gargarejo, a gente fazia cócega nela. E ela engasgava com o gargarejo. Aí ela falou assim: netinho, deixa a vovó fazer o gargarejo, só depois que a senhora contar a história. Olha como que uma criança gosta de ouvir histórias. E tem muitas histórias. Agora, irmãos, eu não contava histórias bíblicas, era muito raro. Eu contava as minhas histórias. Vocês podem sentar com a Lília. Porque a menina, ela além de ser menorzinha, a menina dá mais atenção. A Lília, até hoje, ela disse: pai, eu amava ouvir as suas histórias. Até hoje. Até hoje, nós estamos às vezes na mesa lá em casa, que sexta e domingo nós almoçamos juntos. Até hoje ela fala assim: pai, conta um pouco daquelas histórias de novo. Hoje a Lília tem 31 anos. Legado. Não precisamos de muita coisa. Precisamos de um pouquinho de tempo, um pouquinho de amor, um pouquinho de história, um pouquinho de vida, um pouquinho só. Amém, meus irmãos?
E o último, você vai levar para meditar em casa, entender a importância de forjar filhos com as qualidades que Deus colocou na sua vida. Quais são as qualidades que você tem? Que você quer que o seu filho as tenha. Ninguém transfere qualidades no automático. Não é assim? Alguém aprende a dirigir assim no automático? Não aprende. Tem que ter teoria, tem que ter prática, depois tem que ter experiência de dirigir. Os homens dizem que as mulheres não são boas motoristas, mas as mulheres se defendem dizendo que elas são cuidadosas. E a gente para por aqui. Eu gostaria que todos os filhos que têm pais vivos ficassem em pé, por favor. Filhos que têm pais vivos. Primeira coisa, vocês podem culpar os seus pais, e hoje, no caso, o pai, vocês podem culpar o seu pai, porque eles deixaram de dar algumas coisas. Eu sou assim porque o meu pai, eu sou assim porque meu pai, eu sou assim porque meu pai. Você pode escolher isso, culpar. Mas você também pode decidir perdoar o seu pai. Porque o seu pai talvez não te deu o que ele nunca recebeu. O seu pai não recebeu abraço, não recebeu elogio, não recebeu honra, não recebeu respeito, não recebeu nada. Então ele pode não ter conseguido passar para você. Então está na hora de você perdoar o seu pai. Por quê? Porque você pode ser o pai que ele não foi, mesmo não tendo recebido. Você pode se tornar o pai que ele sonhou para você. Pastor Cote diz: não é o que fizeram conosco que vai nos destruir, é o que nós fazemos com aquilo que fizeram conosco. Se você pegar hoje toda a decepção, toda a frustração, todas as feridas que os seus pais fizeram com vocês, e hoje você colocar na cruz e perdoar, vocês estão livres para serem filhos abençoados, vitoriosos. Então eu quero desafiar, mesmo assim, num dia dos pais, talvez seja um bom dia para recomeçar, abraçando esse pai, perdoando, resgatando um tempo que ainda se pode ter com ele. Eu sou pai há 35 anos, quase 36 anos. Joguei futebol, basquete, brinquei muito com os meus filhos, mas eu faria muita coisa diferente. Muita coisa diferente. Eu usaria o tempo com mais qualidade. Eu teria mais paciência. Eu usaria as palavras mais adequadas, talvez mais manso, mas não posso fazer isso, porque já foi feito. Mas eu posso, o que já fiz, restaurar, fortalecer, encorajar os meus filhos a serem melhores. Não é proteger os erros dos filhos, é abençoar os filhos. Nós temos aqui uma pessoa presente, que hoje talvez seja o último dia que ela tem a presença do filho com ela, porque a justiça está para tirar o filho dela.
são essas situações. Um pai que está brigando na justiça com a esposa para tirar o filho, e às vezes um filho que quer ficar com a mãe. Quem é que tem razão? Quem é que tem razão? É o filho. Nem pai nem mãe tem razão. Quem tem razão é o filho. E o filho tem a razão de ter os dois, e não um só. Porque um filho de pai vivo, órfão de pai vivo, será um filho sofrido. Ele tem direito aos dois. Eu quero orar com você. Se você hoje gostaria de perdoar seu pai por alguma coisa que você não recebeu, ou se você que é pai está disposto a recomeçar, reconstruir, perdoar a si mesmo por aquilo que você deixou de fazer, pode deixar o seu lugar, vem aqui, vamos orar pedindo a Deus que abençoe sua vida, abençoe sua casa, sua família. Restauração dos relacionamentos, do respeito, da comunicação, restaurar aquilo que um dia se perdeu no caminho. Pode deixar o seu lugar. Tem algo que você quer perdoar, venha, traga no altar, e o Senhor vai te abençoar. Oh Deus, amado Espírito Santo, nós queremos pedir misericórdia pelas famílias presentes e pelas famílias ausentes aqui. Queremos colocar essa família, essa mãe que está com lágrimas nos olhos, porque pressente a perda de forma judicial da guarda do seu filho. Ó Deus querido, nós não temos nenhum direito de julgar qual o veredito a ser dado, mas temos a ousadia de pedir a reconciliação desse casal, para que esse filho tenha paz e não pai ou mãe. Abençoe essa criança, abençoe essa mãe desesperada que sofre, e abençoe esse pai para que o seu coração seja sarado, reconciliado. Mas eu quero pedir agora, amado Espírito Santo, que o Senhor esteja fortalecendo esses homens que estão aqui, essas mulheres, filhas e mães. Amado Espírito Santo, traga um renovo, traga uma esperança, traga cura nesses corações, para que todo o processo de relacionamentos na área da família, ele seja totalmente restaurado. Nós os abençoamos, Senhor, no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe vocês.